Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada. Eu estava com saudade e eu tenho certeza que você também estava. E o time não poderia ser mais perfeito. Em pleno janeiro branco, a gente começa o mês de A Convida, né? Escrever novas histórias sobre a nossa saúde mental. E para falar sobre essa folha em branco, ninguém melhor do que ela. Ela nos ensina a implementar segurança não só no trabalho, mas na nossa alma. Renata Uchoa, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Obrigada, meninas. Novamente. Obrigada, eu que agradeço o convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no Café Sem Pressa, nessa segunda temporada, que eu tenho certeza que vai ser mais incrível ainda. E especialmente em janeiro, para falar de um tema super importante, saúde mental, NR1, que todos nós estamos precisando, sociedade de modo geral. É isso mesmo. Eu já acho que a gente já deve começar com isso. Vamos lá! Eu acredito que a NR1, ela não deve ser só cumprida, né, Rê? A gente estava até comentando sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouco a real importância, né, dela para a sociedade, o impacto que isso traz para a sociedade e dentro da empresa também. Uhum. E já falando um pouco para a gente como você faz o mapeamento dos riscos psicossociais, Maravilha. né? Excelente pergunta. Então, a saúde mental, ela deixou de ser uma responsabilidade somente do governo ou somente pessoal, né? É uma responsabilidade social. É da empresa, é do profissional, do governo. Não foi à toa que o governo a NR1 ela já existe desde 1978, há 47 anos. Mas exatamente em junho de 2024 que veio essa normativa aí fazendo com que tornando obrigatório que as empresas realmente implementem por causa da quantidade de afastamento de pessoas por questões de transtornos de saúde mental. Sim. Em 2024 foram 472 mil pessoas afastadas. É muita coisa. É muita gente. E assim, são dados que são os notificados, sem falar os subnotificados, né? Porque existem muitos profissionais que não querem se afastar, não querem admitir que estão precisando dar um tempo, né? Não querem admitir que parar também é cuidar de si, né? E porque tem medo também de ser demitido, tem medo do que possa acontecer, então é um número subnotificado. Então, realmente, a sociedade está precisando disso daí. Os empresários, eles precisam, de fato, se conscientizar da importância dessa norma, se conscientizar que não é só o lado técnico do profissional que vai fazer com que ele produza mais. Hoje em dia é o técnico mais o comportamental. Na realidade, isso já é de muito tempo. Né? E faz tempo que as empresas contratam pela capacidade técnica e demitem pela falta de habilidades comportamentais. Porque o técnico é fácil você treinar. O comportamental já requer mais tempo. Ninguém tem paciência, né? E não é qualquer palestra que vai, não é qualquer, quando eu falo qualquer palestra, eu não estou diminuindo a importância da palestra, mas o que eu quero dizer é, nós mudamos através do desenvolvimento, do treinamento. Então a NR1, ela vem com esse propósito, né, de olhar ali, o que é que está hoje, como é que está a saúde mental da empresa, como está o clima organizacional, como está a questão de assédio, como está a questão de média, sobrecarga de trabalho. Então, já respondendo a sua pergunta, eu uso uma ferramenta que ela mapeia, né, pelos cargos das pessoas, os profissionais que vão responder isso daí, elas mapeiam, e ali a gente vai identificar o que é que está mais gritante no momento, qual a maior necessidade da empresa, o que é que tem de mais alto risco psicossocial, para poder, então, a gente fazer um treinamento, um cronograma para aquela empresa, tudo conforme a necessidade da empresa no momento. E aí é uma estratégia, é um gerenciamento, é uma ação proativa que as empresas precisam ter, né, vão ter, para poder cuidar da sua equipe melhor, para poder para que no dia a dia, então o meu trabalho ele é para facilitar as empresas, não é? Eu levo uma gestão descomplicada, nada de burocracia, para que as empresas possam ter um dia a dia mais leve,
menos risco para que a empresa diminua os riscos também do passivo trabalhista, de ações, de afastamentos. Então, a gente trabalha na estrutura da empresa, na organização, prevenindo a saúde das pessoas, né? Prevenindo, e isso faz com que as pessoas, com os profissionais, eles sejam mais proativos, porque a produtividade está totalmente ligada à saúde mental. Com certeza. E se todo mundo se conscientizar que a prevenção é muito melhor do que o tratamento, exatamente, e aderir melhor, né? Exatamente. Porque hoje as empresas cobram resultados, colocam metas altas. Então, o que é que acontece? Pressão. Muita gente não sabe lidar com pressão, acaba tendo problemas com isso. Aí vem a crise de ansiedade, aí vem o burnout, o assédio é gigante para as mulheres também, né? O assédio velado dentro das organizações. Então, se a pessoa não está com a mente minimamente ok, ela vai começar a sucumbir. E aí isso impacta no resultado. Um dia desse eu ouvi sobre questão financeira, que a saúde financeira da pessoa também impacta no resultado. A própria pessoa falou, Renata, eu não estou conseguindo produzir tanto porque eu não estou bem financeiramente em casa. Então, os empresários precisam compreender que não é só ali o corpo, a produtividade, o homem como máquina de produção, né? É o homem também enquanto ser humano. Não é só um número, né? Não é um robô. Eles lidam com seres humanos, então precisam olhar, o líder ele precisa ter aquele olhar empático, olhar para o profissional e perceber que ele não está bem, perceber que ele está precisando de ajuda, uma escutativa. Isso faz parte desse gerenciamento de risco, né? Esse olhar atento do empreendedor. E gente, isso é um tema que, olha, iria longe, não acaba mais, porque não é só para a empresa. Se a gente for estender um pouco, isso seria para a nossa humanidade. A gente ser seres humanos melhores, pessoas melhores, né? Verdade. Então, assim, a escuta, como você mesmo falou, às vezes a pessoa só está precisando falar, né? Conversar. Eu não sei como que você faz, mas acho que seria legal também se ela falar, tipo, em grupo, alguma coisa, para no meio da semana, faz uma dinâmica grupo na empresa? É um treinamento que ele é em grupo realmente e é focado ali em todos. Mas antes eu faço uma pesquisa, né? Tipo uma anamnese, e aí eu vou entender cada indivíduo ali. Totalmente individual de cada colaborador. Isso. E junto ao mapeamento, aí eu levo o que cada colaborador, vamos dizer, está precisando, que a maioria, né? Evidentemente está precisando, mais o mapeamento da empresa. Porque a NR1, ela não é voltada para o indivíduo. Ela é voltada para o ambiente da empresa. Se a empresa está proporcionando ao colaborador um ambiente saudável, se tem as ferramentas, estrutura de trabalho, como é que está a gestão, ali a comunicação, o clima organizacional, né? Ela verifica isso. Mas aí dentro desse treinamento, exatamente, eu entendo que cada um está vivendo e procuro levar realmente para ser mais assertiva. Ótimo. E realmente o resultado é incrível. Sensacional. É um despertar. O empresário, ele entende que isso, além de humanidade, né? Caso humano, isso financeiramente, para ele pensar na empresa, isso melhora tudo. Porque se um funcionário está bem, ele trabalha muito melhor. Exatamente. Diminui falta, diminui afastamento. Se a pessoa está feliz, ela produz muito mais. Exatamente. E tem o presenteísmo que fala também, você falou em falta, e também tem um presenteísmo, a pessoa está lá, só de corpo presente, e fica, levanta, vai tomar um café e vai conversar. Isso está relacionado também ao bem-estar dele, né? Por que a pessoa não está produzindo, está fugindo? E é um custo para a empresa. Exatamente. E não é um custo barato. Não. Né? Mas existe ajuda. Existe. Para entender que veio para facilitar, não para atrapalhar, veio para facilitar. Abrir a visão para isso. Exatamente. E assim, existem pesquisas, viu, Marcela, que falam que as empresas tiveram um custo de mais de 3 milhões por causa dessa questão de afastamento. Então, não foi à toa, né, que essa norma se tornou obrigatória e os empresários precisam ter essa consciência que não é só mais uma norma, é cheio de norma, é muita burocracia. Não. É para o próprio negócio dele. Isso vai contribuir com o resultado do negócio dele. Então, o empresário ter uma visão
de forma preventiva, holística e de futuro. Eu estou investindo no profissional, mas eu vou ter um retorno. Sim. Né? E assim, vai ter fiscalização. Vai ter fiscalização, e é um projeto de a cada 2 anos ele precisa ser renovado, e as empresas precisam ficar atentas, porque a empresa que for fiscalizada, ela vai pagar multa, se ela não tiver de conforme as regras, né? Então, é muito importante. E assim, esse é um diferencial. É uma empresa que cuida do funcionário como ser humano, a chance dessa pessoa sair, a rotatividade da empresa é muito grande. Porque assim, não é fácil, por exemplo, o RH, não é fácil você ficar trocando de funcionário o tempo todo. Isso é um desgaste. E essa troca, às vezes, não é porque a pessoa não quer trabalhar. Existe algo que essa empresa precisa ver. Então, uma empresa humanizada é diferente. Total. É diferente. Eu sou RH também, né? A minha trajetória toda foi nessa parte de organização, gestão, né? E exatamente isso. A gente lá no escritório, a gente tem essa visão. Porque eu sempre tive, quando eu fiz MBA, eu vi realmente a importância do treinamento, de desenvolver as pessoas, que era isso que ia fazer o resultado. E hoje eu digo que eu sou fruto disso também, porque eu amo estudar, eu amo me desenvolver. E realmente, se você olhar a Renata lá de trás, e a Renata de hoje é outra profissional, fruto de quê? Do autoconhecimento e do desenvolvimento também profissional, né? Então, realmente, a empresa que ela agrega, que ela leva isso para dentro do negócio dela, o resultado é melhor, realmente. E lá no escritório, eu estou falando que lá a gente faz exatamente isso. A gente acolhe, a gente treina, a gente desenvolve e tem um resultado, realmente. São pessoas, profissionais que ficam longevos na empresa, comprometidos, né, são leais. Então, o cuidar do ser humano, o olhar do ser humano, você traz para junto de você o profissional. Né? Nem tudo dinheiro. Exatamente. Fala assim, não é por salário, não. Porque quando você tem paz naquele lugar, você sabe que você não é só um número, você não vai trocar aquela empresa se a outra te oferecer X a mais. Exatamente. Tudo é dinheiro. E assim, não. Girar é só por dinheiro, não é? Exatamente. Isso impacta na sociedade automaticamente. Sim. Né? E você lida em ambientes muito ricos. Né? E como que você deixa o seu feminino trazer autoridade nesses ambientes? Como que você faz? Como você lida? Excelente pergunta, viu? Eu acho que o feminino eu levo para a empresa pelo autoconhecimento. Com a certeza de que eu tenho, assim, da minha história, da construção de vida, tanto da Renata quanto do profissional. Então, isso faz com que eu chegue com mais propriedade, com mais autoridade, certeza do que eu estou levando ali, da importância do que eu estou levando para a empresa. Porque o trabalho que eu faço, ele vai muito mais além do que só um trabalho. Para mim, ele está ligado a um propósito de vida, porque eu sempre acreditei no desenvolvimento. E eu vejo a NR1 como um desenvolvimento. Né, é um cuidado, né, com a empresa. Então, a feminilidade que eu levo é exatamente essa certeza do resultado que a empresa vai ter, do ganho que a empresa vai ter. É um investimento, se você parar para pensar, baixo, perto do ganho que a empresa vai ter. Então, essa feminilidade, ela é colocada em prática com leveza, né, com esse acolhimento, essa empatia, sensibilidade, né? Sem esquecer do que a empresa realmente precisa, sem deixar de dar atenção ao olhar do empreendedor, do que ele precisa ali para o momento, né? Não é só o emocional, a gente precisa equilibrar o profissional, o técnico, a razão. E então, alinhar tudo, né? Alinhar. Essa gestão aí, focando realmente na melhoria da equipe. E é o que você resultado. Disse, né? É a segurança, né? Primeiro você sabe o que você está falando. E segundo, você acredita. Existe um propósito. Então, quando a gente acredita, a gente sabe que aquilo é bom. Então, você vai já com o seu propósito. E é o que eu sempre trago. Quando a gente sabe o nosso propósito, a dificuldade vai vir, tudo vai vir, mas não deixa de ser a gente. Então, você leva com o propósito. E exatamente. É a certeza de que aquilo está sendo feito, ele pode não ter o efeito que a empresa quer hoje, porque quando a gente lida com o emocional das pessoas, não é da noite para o dia, né? São anos, são 30 anos, são pessoas que têm 30 anos, 40, 20 anos, então essas pessoas têm um padrão mental ali,
E para você mudar comportamento não é assim. Então é tijolo por tijolo todos os dias, são hábitos novos, é consciência, é despertar. Então eu levo isso, né, esse despertar para eles, essa construção aí de reconstrução de mentalidade, de hábitos, de tudo. Está envolvido ali. Principalmente em empresas que funcionaram tem muitos anos, né? Eu fiz um treinamento em uma empresa e o treinamento chama Sua Voz, Suas Escolhas. E ele fala sobre tudo isso. Era uma empresa que ela tinha um risco de alto grau de assédio na empresa. E o objetivo era fazer com que as pessoas ali tivessem uma autoconfiança maior para saber lidar com o assédio, se proteger. E eu lembro que no dia do treinamento que eu fiz, uma pessoa me respondeu: eu faço isso, eu tenho isso tudo. E ali eu senti que era mais da boca para fora, porque a gente estou acostumada com isso, então eu consigo ler, né, os comportamentos da pessoa. E aí depois de um mês ela me procurou e falou: olha, Renata, aquele treinamento, aquilo ali mudou minha vida, mudou minha forma de pensar. Então, que ótimo. Eu se permitir, ter humildade, porque querendo ou não, você vai se reconstruir. Se reconstruir dói. Não é fácil. E é de dentro para fora. E às vezes a gente tem que se permitir. Eu sou humilde, vou aprender de novo. Isso não é fraqueza. Não. Né? A gente tem que aprender e aceitar. Com certeza. E tem uma coisa muito importante que é assim, muitos empreendedores, eles acham que burnout, ansiedade, depressão é besteira, é baboseira, é frescura, venha trabalhar, que geração é essa, enfim. E eles precisam ter um olhar atento, ok, eles nunca passaram por isso, com certeza, mas precisa ter um olhar de empatia, pô, até que ponto isso é baboseira da equipe ou não? Porque existe. Sim. Então, o empresário ele precisa ter esse olhar. Existe muito ceticismo, né, muito, em relação... Muito. Então, eles precisam ser mais empáticos. Bom, as pessoas, porque realmente, se a pessoa fala, as pessoas geralmente calam, elas não falam o que estão sentindo, vivendo, porque tem vergonha. Existe uma sociedade ainda que, queira ou não, por mais que a terapia, essas terapias ocupacionais, psicologia tenham crescido, por mais que o número de remédios de ansiedade nas farmácias tenha estourado, a compra, a venda, muitas pessoas têm preconceito com terapia ainda, acham que terapia é para fraco, para pessoa que não está muito, né, doida, e não é. Nada, não se permite. Principalmente, né, não sei, perdida demais, mas a geração mais velha. A gente é para novo. E essa geração não aguenta nada. Exato. Mas aí talvez pode cair muito também nas crenças, né? Sim. Exatamente. Destravaram, e eu acho que talvez é delas mesmas, né? Dos próprios, por mais que às vezes a pessoa, nossa, ela é ótima, uma líder, uma grande empresa, mas ela precisa entender, compreender e mudar a mentalidade dela também. Ter mais empatia realmente pelo próximo. Com ela mesma. Ela mesma, né? A dor do outro é dor. Não é porque não dói em você que não é dor pro outro. Exatamente. Né? E você se torna um melhor líder à medida que você se desenvolve pessoalmente. Com certeza. Faz todo sentido. Né? Você não se ama. Se você não se trata bem, a chance de você não tratar o outro bem e achar que a dor do outro é frescura porque você não tem tempo de olhar para a dor. Exatamente. É verdade. E é exatamente isso. Se o líder não olha para a dor dele, como é que vai conseguir reconhecer a dor do outro? Vai achar Por isso que ele acha que é bobeira. Ele não quer trabalhar. Porque cada um tem uma forma de lidar com a dor. Então, talvez essa pessoa não dá tempo de olhar, eu vou fazer. Mas nem todo mundo é assim. Por isso que a hora que cai na frente dele, fala, eu não gosto de trabalhar. É o que a gente mais estuda, não gosta de trabalhar. Uma geração que não gosta. Preguiça. É tudo preguiçoso. Tudo preguiçoso. É verdade. Eu vi até um vídeo da Isabela Camargo com a psicóloga do time do Corinthians. E aí ela estava falando que a torcida que pediu para que o time tivesse psicólogo, porque estava impactando no desempenho do time. Olha só. E aí a psicóloga estava falando exatamente isso. A gente vive um momento de gestão, né, emocional. Qualquer profissional, ele, se não tiver bem gerido emocionalmente, ele não vai conseguir produzir como ele gostaria, ou como o chefe dele, o líder dele, quer que ele produza. Então, existe muita pressão. Muita pressão. Não sei antigamente, mas hoje existe uma pressão muito grande e uma facilidade da tecnologia. E isso trouxe muito mais ansiedade e mais pressão. Exato. Por isso que
precisa se permitir de ajuda, Com não é certeza. fraqueza. Não Com é. certeza. Com É. certeza. E a NR1, muito sabiamente, ela vai exatamente, ela é assertiva nisso, né? Porque ela vai identificar, mapear como é que está a questão de assédio dentro da empresa, de sobrecarga de trabalho, de comunicação, né, metas Sim, acima não do adianta que o colocar- profissional é uma capaz de coisa entregar. ilusória. Então, das rotinas ali, do fluxo de trabalho. Então, ele vai exatamente, ele é assertivo. Se uma empresa que não está com a cultura estável, que as pessoas não têm um relacionamento ali saudável, vai impactar, não tem como não impactar no desempenho das pessoas, porque a pessoa já vai trabalhar sem estar afim de trabalhar. Nossa, eu vou ter que ir para aquela empresa Só que cumprir um horário. cumprir um horário. Somente pelo dinheiro, né? Exato. E aí, olha o impacto que isso gera, gente. A pessoa infeliz, a empresa tendo um gasto, porque o funcionário não está produzindo, Isso. não E está aí produzindo o máximo vai dele. naquilo que ela disse. Se ela não está feliz, o dinheiro não dá em casa. Então ela vai e ela já acha que aquele dinheiro que ela vai trabalhar não dá certo, não vai pagar conta nenhuma, então ela não vai nem por dinheiro, nem por ela, não vai mais por nada. Só que na cabeça dela não consegue outra coisa. Exato. E aí os líderes precisam estar atentos a isso, que é um ciclo, né? É um ciclo. E tudo vai se interconectando. Se uma coisa, se um lado aqui não tá bom, é pensar assim, mas eu não tô nem aí pra vida dele, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele, eu tenho a ver com a vida profissional. Não tem como separar. Não tem como separar hoje em dia. Antigamente se separavam. Antigamente, não, treinamento é só obrigação do profissional, mas hoje não tem como. Gente, hoje é outra era. Não tem como. Entendeu? Então, que a gente consiga entender isso, né, Rê? É verdade. Isso a gente está fazendo bem para a humanidade. Verdade, exatamente. Diante de tantas regras, normas, né? Rê, me fala aqui, como é o seu café sem pressa? O que você faz para desligar a sua chave de implementadora? Minha chave, o que é que eu faço para desligar a minha chave? Eu escuto muita música. Delícia. De Deus, músicas evangélicas que eu amo. Eu vim pra cá, inclusive, escutando, porque eu vim aqui naquela vibe. Então, o que eu faço para desligar é isso, em primeiro lugar. Atividade física e dançar. Eu danço muito em casa, eu sozinha. Então, isso é gostoso, né? Muito gostoso. Aquele ditado, quem dança seus males espanta. Danço e canto, assim, com a voz afinadíssima. Aqui é Marcela. Tanto. Isso é bom. A gente precisa tirar um tempo pra nós, né? É aquele que vem lá do amor próprio. Precisa, exatamente. E nada como a gente ser a nossa melhor cantora dentro de casa. Eu acho, no chuveiro. Meu Deus, o mundo tá perdido. Não é? Minha não filha me já acharam. falou, mamãe, você tem uma voz linda pra cantar. Sério, filha? Mas é isso, é o autocuidado da gente, né, que faz a gente... Eu aprendi algumas coisas inegociáveis ao longo da minha trajetória de autoconhecimento, que é exatamente, são essas coisas que hoje eu procuro fazer sempre, e que eu percebo que quando eu estou deixando de fazer isso tem impacto no meu dia a dia, eu fico mais irritada, você já começa... Com certeza. Então, o que eu faço para desligar é isso, além de orar, eu amo ler também, então... devocional também leio, então isso me faz, são os meus inegociáveis do dia a dia que fazem eu desligar para poder estar bem comigo, bem com o próximo e levar o que eu preciso, né, para levar o meu propósito aí para as empresas. Com certeza. Aproveitando o gancho da pergunta, eu conheço, né, eu lido com muitas mulheres e eu sempre falo para elas assim, a gente precisa de algo nosso. Alguma coisa que você gosta de fazer. Então, eu sempre falo, eu gosto de cantar. Tanto bem, não. Mas, às vezes eu faço essa pergunta e muitas não sabem responder o que gosta. Você traz algo que ajuda elas a encontrarem esse caminho do que elas gostam? Com certeza. Esse treinamento, Sua Voz, Suas Escolhas, eu vou muito pro autoconhecimento. E aí eu levo muitas ferramentas de autoconhecimento para elas reconhecerem, validarem quem elas são, a trajetória delas, o que elas fizeram, quais as qualidades delas, elas se enxergarem, né, no espelho, realmente, e enxergar quem é essa mulher que está por trás dessa profissional. E hoje, eu acredito, você falou no seu eu, né? Gente, a gente precisa tirar aquele papel de vitimismo, né? Isso é muito importante, por isso a gente tem que treinar isso realmente todos os dias, né? E vou dizer, eu acredito que assim, a maioria das mulheres não conseguem se enxergar.
Eu atendo individualmente uma pessoa, ela é linda, gente, e ela não consegue se enxergar. Sim. E aí ontem foi interessante, pegando esse gancho da sua pergunta, que ontem eu estava falando exatamente, as pessoas elogiam ela, eu falei, mas por que vocês acham que as pessoas te elogiam? Para me agradar, eu falei, por que as pessoas querem te agradar? Se alguém está te elogiando, primeiro que não é todo mundo que te elogia. Primeiro que não é todo mundo que vai reconhecer. É raro. Segundo, se ela está elogiando, ela gosta de você, ela quer te agradar, é algo que ela enxerga em você. Então, por que a pessoa vai elogiar com obrigação só para te agradar? E aí ela começou, foi um despertar mesmo, que ela começou a ver, nossa, realmente, ela acha que ela está acima do peso que ela gostaria. Ela tem uma cintura finíssima. Ela está dizendo que meu corpo é o sonho de consumir. Como é? Então, eu comecei a fazer um trabalho para ela despertar e se enxergar. Porque as mulheres realmente não se enxergam. É verdade. Né? Assim, claro, muitas estão num processo de se enxergar, de reconhecer quem ela é. Não estou falando só daqui do corpo, sim, da matéria, do cabelo bonito, da roupa. É o interior mesmo, né? Porque a gente já vi muitas mulheres bonitas, arrumadas, que passam aquela segurança, tem autoconfiança, mas não tem autoestima. Verdade. E a autoestima que está relacionada ao seu trabalho, ela é comportamental, né, Marcela? E então, assim, a gente vê mulheres por baixo de um blazer, vamos dizer assim, mas que não tem autoestima, não sabe se posicionar, não sabe colocar limites, dizer não. E é muito importante que nós, mulheres, nós nos unimos, né? Unamos está errado, né? Mas, assim, o Café Sem Pressa, ele tem um propósito lindo e vocês estão de parabéns, porque nós mulheres precisamos disso. A gente precisa dessa troca, né? Uma inspira a outra, uma dá um gancho para outra. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Existe, né, uma raiz, né? Estava até conversando sobre isso. Muitas vezes a tua raiz não está forte. Aí a árvore, ela tá bonita. Só que é aquela raiz, né, de não aceitar o merecimento. Aí você só tem uma performance por fora. Só que a tua raiz está maltratada. Exatamente. E a gente tem que entender que isso não é uma fraqueza. É amor próprio. Só que o olhar para nós é igual a gente dói. Perfeito. Você usou uma metáfora da raiz, que eu amo e eu uso em treinamento, viu? Ah, que legal. Aí eu sempre falo a gente estava falando isso ontem. Não, porque assim, o que está embaixo da terra, que é a raiz, ninguém vê. É o invisível. As pessoas só veem o tronco e as folhas, os frutos. E o que está por trás disso daqui, que é a origem do que vai florescer. É verdade. Né? E muitas vezes, veja bem, se não está florescendo legal do jeito que gostaria, imagina como está dentro. Né? E às vezes dá fruto, mas aquele fruto não é bom. Ou ele não dura. Poderia ser melhor. Sai da árvore, ele é bonito, lindo, mas ele não dura. Isso tem a ver com a raiz. Tem. Com certeza. Tem a ver com a raiz. E a pessoa precisa ter uma percepção, uma sensibilidade para perceber que não está bem, que está precisando de ajuda, precisa ter coragem, humildade para, aceitar. E esse é muito o propósito do café, porque aqui são mulheres reais. Mulheres reais que usam blazer, que tem sucesso, mas que existe dificuldade, porque todo mundo sempre tem. Então, né, o nosso maior propósito é que as pessoas veem que não existe perfeição. Não existe, não existe. A gente está em constante evolução. Exatamente. A gente quer sempre fazer algo melhor, fazer algo melhor para o outro. Exatamente. Né? E a questão, voltando ao elogio, como isso realmente está difícil. Até se falando, a pessoa às vezes nem aceita, mas hoje em dia está muito difícil. Por que as pessoas não se elogiam mais? Por que uma mulher não pode falar, nossa, como você está linda, como você é linda? Não, né? Das crenças, né? Tem a crença materna, paterna, tem muita crença envolvida em tudo isso, né? A gente cresceu numa sociedade onde a cultura sempre era mulher não é amiga de mulher. Eu cresci ouvindo isso. Uma mulher bonita e sempre não. Ela tem algum defeito, ela é cheia de celulite, não sei o que. Eu lembro disso, eu tinha 15 anos, eu estava no banheiro da escola e tinha uma menina que era linda. Ela começou a colocar defeitos, então assim, infelizmente a gente cresceu com essa cultura. Infelizmente. E o que eu vejo que está acontecendo? Por que as pessoas não elogiam, vamos dizer, as mulheres não elogiam outras? Porque ainda dentro delas, elas não estão bem resolvidas, não estão amadurecidas. Eu sempre falo, mulheres maduras dão as mãos. É verdade. E são essas mulheres maduras que elogiam.
que gostam de ver que a outra está bem, de gostam de impulsionar a outra, de gostam de ajudar, de dar as mãos. Que é isso que vocês fazem aqui no café, né? Verdade. Porque quem ainda não está madura, ela ainda se sente meio, talvez, inferior, se sente não tão capaz quanto a outra, não tão boa o suficiente, não merecedora, então ela não consegue externar, porque a gente só externa o que a gente tem dentro do coração. A gente tem dentro. Né? É o que a gente voltou lá no líder. Né? Eu ia falar, voltando para a empresa lugar. Também. O líder, se ele não consegue se impulsionar, como ele impulsionou? Então, tá vendo? A gente volta no mesmo lugar. Por isso que o impacto é muito grande. Sim. E até mesmo da empresa. A gente pode falar como é difícil, você mesmo pode falar, a parte da supervisão, cargos de liderança, vamos dizer assim, exaltar um bom comportamento. Começa do pequeno. Um bom comportamento do colaborador. É verdade. E isso vai para o feedback também, a forma como você Sim. dá feedback. Porque eu vejo muitos líderes que no feedback é assim, destrói. Destrói. E não é assim. Destrói. Não é para ser assim, né? Na verdade. E assim, uma fala causa impacto muito grande. E o líder não tem noção do estrago que ele pode fazer na vida do profissional. Na vida da pessoa. Né? Eu lembro, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu fui fazer uma entrevista na Petrobras. Menina, 22, 23. E eu fiz uma entrevista com 3 homens, 4 homens. Nordeste é uma cultura mais, né? Eu fui humilhadíssima na entrevista. Foi um assédio, assim, escancarado, que ele, tipo, o líder maior me rebaixou. Não sei qual foi a intenção dele ali, sabe? Mas eu disse, por que você quer trabalhar aqui? Tipo, na época eu ia ganhar o mesmo, ia trocar 6 por meia dúzia financeiramente, Sim. mas o que eu ia aprender lá e o nome da empresa para o meu currículo, né, valeria a pena. Mas assim, eu saí de lá chorando, literalmente. Eu fui contratada. E uma coisa que marca, né? Muito! Foi isso que eu tô falando. Até hoje, depois de 20 anos, eu ainda falo nisso. Eu falo, gente, quando eu fui contratada aqui, eu fui trabalhar lá, os meus chefes me pediram desculpa. Porque foi assim. E aí, esse cara não tinha noção do impacto que ele poderia causar na minha vida. Porque eu poderia ter desistido. Era um sonho para mim trabalhar lá e eu poderia ter desistido, né? Você poderia ter sido frustrada ou até ter travado sua carreira, qualquer coisa, assim, exatamente, né? Dependendo a posição que você está na vida ou como você está também, né? Então isso é muito importante. Até mesmo feedback, entrevista. Você falou de entrevista, eu lembrei de uma também. Uma das minhas primeiras que eu fiz, eu também fui humilhada. Assim, eu só queria, né, concorrer à vaga. E a pessoa falou pra mim, vou mostrar nomes, mas eu lembro certinho, ela falou, você não tem beleza para essa vaga. Olha. Eu nunca me esqueço disso. Falei, gente. E uma mulher linda, né? Como uma pessoa pode falar? Tudo bem, quase 25 anos atrás. Mas isso. Exato. Olha, você vê uma pequena palavra, eu saí de lá chorando. Sim. Gente, não é possível. Não consegui a vaga, mas também falei, imagina. Aí eu pensava, graças a Deus, consegui uma coisa melhor. Mas pra mim, naquele dia, foi o pior dia, marcante, e eu falo disso até hoje. Eu brinco sobre isso. Tem muito poder. Muito poder. E de tudo isso que a gente está falando, o que a gente precisa também deixar assim, em alta tudo começa pela liderança. Então, os líderes precisam despertar para essa importância, abrir a mente, entender que não é só somente sobre eles, sobre o que eles pensam, que eles precisam pensar no todo, no coletivo, no que vai ser bom para a empresa, o impacto que vai ter, né, na empresa, e começar a abrir a mente, porque se a liderança não tem essa abertura, isso daí, esses processos, esses procedimentos não vão chegar lá no operacional, nos cargos de gerência, não vai chegar. Então, é uma coisa que é de cima para baixo. Então, a gente precisa realmente ter um trabalho primeiro com eles e depois vindo para poder a gente conseguir deixar a empresa alinhada. A NR1 fala sobre diretrizes, né? Isso. Vamos lá. Se a gente pudesse criar hoje uma regra, né? Um regulamento para a vida da mulher moderna, qual seria o número 1? Número 1.
Conheça-se, autoconhecimento, ame-se, cuide-se, dê voz a quem você é, fala cura. Eu acho que o olhar pro eu, pra ela, sabe? Perfeito. Falar cura. Nossa, Rê. Falar cura. Olha, pra mim essa fechou com chave de ouro. Porque eu já tinha ouvido a palavra cura. Mas falar cura. Olha, né, a dimensão disso. Perfeito, Rê. É incrível, porque eu sou fruto disso. O que eu falo realmente é tudo que eu vivi, que eu vivo. E eu era extremamente tímida, extremamente calada. Sim. O meu pai era assim. E quando eu li um livro que fala exatamente sobre isso, que fala das doenças que, quando a gente cala, quando a gente guarda aqui dentro, ocasionam, eu comecei a falar, gente, eu tenho que falar, senão vou adoecer. Sim, com certeza. Quando eu comecei o meu processo de autocura mesmo, falando, dando voz a quem eu era, ao que eu queria, a quem eu queria ser. Então, realmente, falar cura. Falar cura é tão real que, né, vem, por exemplo, o espiritual é o testemunho. Porque a gente só passa por processo, não é para doer em nós, e nem para aquele famoso ditado, Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Porque se a gente olha para isso, é pesado. Porque, né, Jesus já carregou essa cruz para nós. Mas isso é para o quê? A gente passa por processos para a gente falar, para curar outra pessoa. Porque se a gente guarda para nós, não faz sentido. Verdade. Não faz sentido. A gente não edifica outra pessoa, porque a gente só consegue parar e ouvir aquilo que você fala, eu já vivi. Eu sei o que você está passando. Então, falar de cura mesmo é o famoso testemunho, né? É verdade. Me liberta. E eu aprendi também que a gente não precisa estar 100% curado para falar, para fazer isso que você está falando. Porque mesmo no nosso processo de cicatrização, a gente pode ajudar muitas pessoas, como você está falando. Só de ter passado um dia, eu estou passando por isso, e eu acordei no outro dia, é um processo, e isso daí já é um dia de cura, né? Com certeza. E o que a gente aprende em cada dia já é o que a gente pode passar para frente. Né? Então, todo dia a gente está em constante evolução. É verdade. E se você pudesse deixar escrito em um guardanapo de café, o que você deixaria para Renata de 10 anos atrás sobre autoestima? Ame-se, cuide-se. Eu não tinha autoestima, né? Minha vida toda foi pautada sem autoestima, sem saber se posicionar, sem falar o que eu queria, enfim. Então, seria ame-se. Se eu tivesse conhecido isso, se eu tivesse aprendido a me amar bem antes, a minha vida teria tido uma outra trajetória. Mas, embora eu saiba que cada um tem o seu tempo de despertar, seu tempo de aprendizado, mas eu diria isso, olhe para você, né? Se valorize. Perfeito. Porque você já falou, se a gente não se valorizar, se a gente não se amar, o outro não vai valorizar, não vai se amar. Uma parte que eu amo, todo mundo sabe qual é. Vamos lá. É na ponta da língua. Opa! E deixa fluir. Tá. Fala a primeira coisa que vier no seu coração, na sua mente, fica à vontade. Tá certo. Janeiro branco. Saúde mental. Limites. Extremamente necessário. Autoestima. Amor próprio. Espelho. Seu amigo. Nossa, ótima essa, amei. Eu aprendi muito com o espelho, treinando muito no espelho, me olhando no espelho. Porque antes eu me olhava e não gostava da imagem, não gostava do meu olhar. Então o espelho ele se tornou meu amigo, porque eu estava treinando ali. Amigo, perfeito. É muito legal, né? Porque o espelho é isso. Se a gente começa a se amar, a gente tem coragem de olhar para ele. E a gente começa com ele, vira nosso amigo. Traz segurança pra gente, porque a gente sabe o que as pessoas estão vendo. Verdade. NRU. Necessária demais. Saúde mental. Autocuidado. Renata. Só amor. Leveza, eu sou muito alegre. E é mesmo. Você transborda. Você transborda isso, Rê. Fechar que não pode faltar. Rê, café ou vinho? Café. Amo café. Amo. Sim, eu também.
Marcela também. Gente, a Marcela começou a tomar café. 9 dias tomando café, gente. Oh, meu Deus! Quero te agradecer, Rê, porque assim, foi incrível. Pela segunda vez que você vem, e assim, eu tenho certeza que 3, 4, 15 vezes. Com O teu certeza. transbordar é incrível. É igual eu falei, doçura. É doçura realmente nos olhos, É nas verdade. palavras. Então, obrigada Obrigada. pelo seu tempo, né? Porque o tempo é tão precioso por você estar aqui compartilhando com a gente, com tantas pessoas que vão ouvir. Conteúdo incrível. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. São duas mulheres que eu admiro muito o trabalho de vocês, duas líderes, duas vozes de Ribeirão Preto. Então, eu que agradeço estar aqui e poder compartilhar sobre o que eu acredito, sobre os meus propósitos, sobre a importância do autocuidado, da saúde mental, da NR1 dentro das empresas. Então, eu sou muito grata e é um prazer, eu amo realmente. É um assunto que, se deixar, eu passo o dia todo conversando. Sim, com certeza. E só agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade. Foi uma delícia esse café sem pressa. Você já tem uma cadeira aqui. Aê. E eu quero também muito te agradecer. Eu acho que, fora, a Marcela já disse tudo, mas seu olhar de cuidado com todos, Rê. Com o próximo, com tudo. Sabe? Muito obrigada pelo seu olhar. Eu que agradeço a vocês. Obrigada de verdade. E chegando por aqui, né, no final, como sempre, pessoal, não esqueçam, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Café Sem Pressa, para você acompanhar a Renata, maravilhosa. E deixe suas redes sociais aqui, onde o pessoal te acha também. Instagram, reempodera.on, LinkedIn, Renata Ochoa. Espero vocês.